Que a contabilidade não é apenas um mal necessário, a gente já sabe há muito tempo, não é mesmo? Afinal de contas, gerir o próprio patrimônio e gerir o patrimônio do seu empreendimento são assuntos elementares para que nós tenhamos uma relação econômica saudável com o nosso cotidiano. Nesse sentido, de forma a entender os múltiplos elementos e perspectivas da contabilidade, hoje nós convidamos o professor da área de finanças da Universidade Federal de Viçosa, o professor Leandro Rivelli, que irá compartilhar conosco poderosas dicas e informações que irão facilitar o seu entendimento sobre a gestão financeira, a gestão do patrimônio e a maneira que você lida com a riqueza do seu empreendimento. Bem, é um prazer, uma satisfação ter o senhor aqui, professor Leandro. Muito bem-vindo ao nosso quadro Diálogo com Especialistas, um quadro feito pela Contajar para compartilhar de maneira gratuita com você um conteúdo acessível, de qualidade e de altíssima relevância. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. É uma satisfação poder participar desse quadro. Enquanto professor, o objetivo é a gente levar o máximo conhecimento para a comunidade. E muitas vezes os empresários, pequenos empresários, tendo formação, graduação em outras áreas ou não, não têm conhecimento de gestão. Então, falar um pouquinho de gestão, eu acho que é uma forma de contribuir com o negócio deles, de contribuir com a família, com a vida de cada um. Bom, e aí você colocou na sua fala de que a gente sabe que contabilidade não é um mal necessário, não é apenas um mal necessário. Mas muita gente não sabe disso. Então eu quero chamar a atenção para isso, tá? Então eu vou começar minha fala por aí. Infelizmente, a maioria ou muitos gestores, quando vão trabalhar pensar em contabilidade, vão contratar a contabilidade, eles pensam o seguinte: é um mal necessário, é aquele dinheiro que eu gasto e que não vai voltar, mas eu preciso, porque enquanto CNPJ eu preciso de um contador. E aí eu quero chamar a atenção de que é importante, é indicado ou é aconselhável que você, enquanto gestor no dia a dia, aprenda a lidar com a contabilidade. Porque a contabilidade ela pode contribuir muito com o seu negócio, mas você tem que saber como fazê-lo. E como fazer? Então acho que a pergunta que está na cabeça de todo mundo: como que eu resolvo, como que eu uso a contabilidade a meu favor? A contabilidade ela é um instrumento de registro do que acontece no seu dia a dia. Então, se você, enquanto gestor, cria o hábito de registrar tudo o que você faz, todos os movimentos econômico-financeiros da sua empresa, e registra isso na contabilidade, ao final do período, ao final do mês, ao final do semestre, ao final do ano, você tem como gerar relatórios contábeis que vão te dar condições de analisar aqueles dados, aqueles demonstrativos contábeis e gerar informação para a sua tomada de decisão. Saber para que lado que a empresa está indo. Então, assim, é muito comum o empresário esquecer dessa possibilidade ou não usar dessa possibilidade de gerar informação a partir da contabilidade e ficar pensando que a contabilidade é um mal necessário. Então eu quero destacar esse ponto. E como fazer? Primeiro, registrar receita. Então assim, quais são os pontos, quais são as movimentações financeiras de uma empresa? Receita e despesa. Como que eu registro receita? Nota fiscal. A receita ela é mais fácil de ser registrada porque o seu cliente exige de você a nota fiscal. E aí eu tenho que ir lá na contabilidade gerar a nota fiscal para emitir para o meu cliente. Mas e a despesa? Como que eu registro a despesa? Ao registrar a despesa, é muito comum o empresário pensar nas despesas maiores. Eu tenho que registrar a folha de pagamento, eu tenho que registrar os gastos com tributos e impostos, eu tenho que registrar os gastos que eu tenho com aluguel, e acaba esquecendo de uma parte desses gastos que, se somados, representam um volume grande de recursos, mas que eles são pequenos, separados. Por exemplo, eu preciso limpar o espaço onde eu trabalho. Aí eu vou comprar material de limpeza. E aí eu compro material de limpeza e não pego a notinha do supermercado, por exemplo, ou do estabelecimento que está me vendendo aquele material, para eu registrar na contabilidade como sendo um gasto com material de limpeza. Eu gasto, por exemplo, vou abastecer o carro da empresa por algum motivo e eu esqueço de registrar aquele consumo de combustível. E aí no final do mês, eu olho para o resultado da empresa e vejo que a empresa deu lucro, porque eu deixei de lançar um monte de gasto ali, e olho para o caixa da empresa e não tem dinheiro. Porque o dinheiro saiu para pagar aquela compra que você fez, mas ela não está registrada na contabilidade. Então, a importância do registro ela é muito grande para o processo de auxílio no processo de tomada de decisão. Ao registrar
eu acho que vale a pena falar, até aí chamando a contabilidade, que é o plano de contas. Perfeito. Como que eu vou registrar? Se eu pegar todos os gastos que eu tenho e colocar numa casinha, lá, numa conta chamada outros, essa informação não vale nada, porque eu vou olhar ali e vou ver o que eu gastei, mas eu não consigo trabalhar aquele valor. A partir do momento que eu crio categorias, e aí essas categorias na contabilidade a gente chama de plano de contas, eu crio categorias para lançar os gastos, eu consigo identificar quanto que eu gastei com limpeza do meu espaço de trabalho, quanto que eu gastei, por exemplo, com folha de pagamento e os encargos todos que estão vinculados ao colaborador, quanto que eu gastei, por exemplo, de combustível, de manutenção do veículo e outros gastos que são comuns. Se eu não faço essa classificação, eu não consigo conhecer, eu não consigo identificar. Exato. Então, acho que é um ponto importante. E o senhor falou a respeito dessa questão da elaboração dos registros, né, da emissão. Então, a gente, só recapitulando, é importante entender, né, que para gerar esses registros das informações, basicamente é um controle que você precisa, enquanto empreendedor ou empreendedora, em relação às receitas, fazer sobre a questão de emissão de notas e sobre os gastos, né, a família dos gastos aí entram despesas, investimentos, os próprios custos. Você lembrar-se de registrar tempestivamente, ou seja, em tempo hábil para tomada de decisão e para compreensão dos seus dados, tudo aquilo que você gastou. Por quê? A vida é cíclica, a vida é dinâmica, a nossa percepção ela é muito dispersa em relação aos fenômenos do dia a dia. Então, não, beleza, eu peguei um dinheiro aqui do caixa para poder colocar gasolina no combustível da firma, depois eu registro. E esse depois, pode ser que uma ligação, um telefonema ali, você perdeu aquele registro, aquilo se perdeu no fim do mês de uma diferença de R$200. Falando na realidade aí dos microempreendimentos, né, das empresas de pequeno porte, uma diferença de caixa de R$200, ou de 200 e 200, uma diferença de R$1.315. Meu Deus do céu, onde foi para esse dinheiro? Não sei. Aí começam as desconfianças que afetam a dimensão comportamental da coisa. Será que estão me roubando? Será que, né, o cliente me deu calote? Será que... Onde esse dinheiro foi parar? Será que eu perdi esse dinheiro? Meu bolso estava furado? Mas isso deriva do fato de que aquelas saídas de caixa ali, aquelas retiradas são constantes e não houve um registro devido dessas contas de diversas naturezas. Então, lembrando aí que o que a gente chama de conta é toda a informação sobre a saída de caixa ali, ou sobre, né, todo o registro dos seus bens e dos seus direitos que foram adquiridos, ou das suas obrigações, né, daquilo que você está pagando, daquilo que você está arcando. Então, todo o registro ali de uma informação a gente está chamando de conta, para familiarizar aí com a nossa linguagem. Em relação a esse processo de registro, professor, tem alguma outra dica que o senhor poderia compartilhar em relação a isso? Você acha que, para o momento, é isso que o empreendedor precisa saber antes de nós chegarmos nos nossos próximos assuntos? Eu acho que você trouxe uma palavra importante, que é tempestividade, que é a própria lógica da informação. Perfeito. Se eu registro, eu gero informação tempestiva, o que é tempestivo? É no momento necessário. Exato. Por exemplo, o agricultor, o produtor rural, se ele tomar conhecimento de que vai ter uma chuva de granizo na lavoura dele, depois da chuva, não faz diferença. Exato. Pode ser que, se ele tenha conhecimento disso antes, ele possa fazer algum tipo de intervenção para diminuir o impacto dessa chuva, porque ele não vai conseguir cobrir a lavoura, mas ele pode, de alguma forma, tentar diminuir. Então é essa lógica de a informação ela tem que ser antes do fato, ou no momento oportuno, no momento exato, na tempestiva. E aí o lançamento. Você falou dos R$1.315 que sumiu. Faz um teste, põe um dinheiro no seu bolso e sai de casa, e tudo que você for comprar, paga com aquele dinheiro. Na hora que você chegar em casa, você conta o dinheiro que sobrou. Se é que sobrou. Se é que sobrou. E olha o seguinte, aonde eu gastei meu dinheiro? 99% das vezes a gente não vai lembrar aonde a gente gastou todo o dinheiro. E a primeira dúvida que vem na mente da gente, será que eu perdi esse dinheiro? Será que eu dei nota errada, era 20, eu passei 50 para a moça da padaria? A primeira coisa que nos vem à mente, né, professor? Sim. Porque a nossa percepção, ela é pulverizada em tantos estímulos. E aí a importância do registro. Então, na empresa, no dia a dia, quando se há esse registro, ele é importante. E eu quero chamar a atenção para um ponto que é o seguinte: as grandes empresas, que geralmente são tributadas pelo lucro real, que é aquela empresa que paga o imposto dela sobre o lucro que ela proporciona, ela tem uma preocupação gigante, e aí é uma cultura da empresa, de pegar nota fiscal de tudo que ela gasta. Aí eu arrumei o pneu do carro, quero nota fiscal do borracheiro para poder lançar esse gasto. Por quê? Porque na hora que ele lança os gastos, ele diminui o lucro. Consequentemente, ele vai pagar menos imposto. Empresas que são Simples Nacional, principalmente,
Não tem essa característica. Não se paga imposto pelo lucro. Sim. Então, o empresário pensa o seguinte, para que eu vou pegar a nota fiscal do borracheiro? Para que eu vou pegar a nota fiscal do material de limpeza que eu usei? Isso não vai fazer diferença nenhuma para mim. Uhum. Tá, ele pode não fazer diferença porque não vai deduzir no imposto de renda que ele tem que pagar. Mas faz diferença no registro, no controle das informações. Faz diferença, ele gera dados e a partir daqueles dados ele gera informação para tomar decisão. Então, eu acho que é importante o empresário criar esse hábito. E aí uma outra coisa que me veio aqui, que eu acho que é importante também reforçar, que é a questão do quanto o empresário vai demorar para fazer isso. Perfeito. No primeiro momento, o empresário ele vai pensar o seguinte, muitos deles, tá? E eu já ouvi empresário falando isso. Para que eu vou fazer isso? Eu já sou o responsável pela empresa, eu que faturo, eu que compro, eu que vendo, eu que faço tudo, eu não tenho tempo. Tá, eu entendo isso e vejo que muitos empresários, de fato, o dia a dia deles é extremamente atarefado e as pessoas não conseguem. Mas se ele criar o hábito de começar a fazer o registro, a primeira vez ele vai gastar mais tempo. Sim. É como dirigir. Para a gente dirigir no início, aprender a dirigir, a gente tem que prestar muita atenção, tá? O tempo todo a gente tá ali dirigindo e a gente sente a nossa mão no volante. Uhum. Depois que a gente cria o hábito de dirigir, a gente já passa a não perceber que a nossa mão está no volante mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele aprendeu, ele criou a curva de aprendizagem dele, foi uma curva de aprendizagem, ele aprendeu, agora ele gasta menos tempo. Então, se ele começa a fazer a atividade, no início ele vai gastar mais tempo, mas depois esse tempo vai ser reduzido. E aí você vai ter, enquanto empresário, possibilidade de usar daqueles dados como informação para tomar decisão, por um lado, e por outro você não vai gastar tanto tempo mais. Você criou, aquilo faz parte do seu hábito, né? Um hábito, o registro. Inclusive hoje, até na prática de vida, boas práticas como ir dormir na mesma hora, tentar dormir todos os dias no mesmo horário, né? Manter bons hábitos de sono, de alimentação, tipo ir à academia ou quando você cozinha a primeira vez você vai fazer um macarrão, você fica ali com a receita ali e demora um tempo. Depois você já faz de maneira intuitiva, no olho mesmo, né? E basicamente isso. Nós precisamos entender, e aí entrando um pouco, né, numa dimensão da psicologia organizacional, que o nosso cérebro ele anseia por padrões. As pessoas gostam de padrões porque reduz as incertezas. Se eu sei basicamente o que eu preciso fazer, os processos que eu preciso seguir, isso reduz a minha ansiedade. E em finanças a gente precisa ter um comportamento de moderação, timing, ou seja, agir no tempo ideal, e tato, né, de interpretar aquela informação da maneira como ela se apresenta e suas múltiplas possibilidades. Então, quando eu crio esse hábito de fazer registro de tudo, no fim do mês reduz aquela ansiedade de para onde que foi meu dinheiro, né? Quem que tá pegando meu dinheiro? Você mesmo, né? Vamos descobrir quem que tá metendo a mão no meu dinheiro. Muitas vezes é você mesmo, empreendedor, empreendedora, num sentido de arcando com gastos imprevistos, né? Obrigações que precisam ser liquidadas ali imediatamente e que às vezes você nem se dá conta dela pela falta de registro. Sim. Isso quando não, mas aí é cena para os próximos capítulos, se confunde o capital do sócio com o capital da empresa, que aí é um outro problema também que nós vamos discutir em outras cenas dos próximos capítulos aí, que fere o que a gente chama de princípio da entidade. O que o professor conversou aqui conosco, a gente está partindo de uma premissa de que o empreendedor, a empreendedora, está utilizando, né, o capital da firma para arcar com as despesas diversas, os gastos, os custos da própria firma. Mas existe um momento também que é, a empresa é minha, eu sou o único sócio, o único dono, então eu vou pegar R$200 aqui para pagar a escola do meu menino, para pagar o combustível do meu carro, a internet lá da minha casa, e aí nós temos um outro problema. Mas isso aí é um spoiler para o nosso próximo encontro, tem muita coisa por vir aí. Professor, mais algo que o senhor queira compartilhar? Eu quero só chamar a atenção para um ponto, porque às vezes o empresário ele pensa que ele não tem habilidade, e muitos não têm, até pela formação, de analisar o negócio dele a partir dos demonstrativos contábeis. Sim. Então, assim, muitos empresários não têm essa habilidade, é uma habilidade que a gente aprende, ele pode, lógico, aprender, mas às vezes a pessoa tem uma formação técnica e ela tem como negócio dela, o business dela é aquele negócio, e ela não tem nem tempo, nem interesse de analisar os dados. E aí ela decide chamar uma consultoria para que lado que a minha empresa está indo. Exato. Então ele contrata lá alguém da área de gestão com uma formação para poder dar um suporte. E aí a primeira coisa que a consultoria vai pedir é, mas e o registro das informações? Exatamente. Então eu só estou resgatando o registro para falar o seguinte, mesmo para aquela pessoa que
não tem o hábito de usar o registro para analisar o negócio, se ele precisa no futuro de alguma assessoria para entender para que lado que o negócio está indo, ele precisa desse registro para ele poder, do histórico, né, para saber para que lado que está indo, tá? Então eu só quero chamar a atenção. Fazendo uma analogia, né, professor, você administrar, a partir da sua fala, você administrar uma empresa sem informações é a mesma coisa que você está dirigindo um carro no escuro sem placa. Você está tocando, mas não sabe o que está vindo aí pela frente. Sim. E qual a distância percorrida, o quão longe você está do seu destino, do seu objetivo. Exato. Beleza, é isso. Bom, professor, muito obrigado pela presença do senhor. E você que está aí de casa, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com empreendedores. Se você é um empreendedor, deixe aqui seu comentário sobre a sua opinião, sobre o quão útil esse conteúdo foi para você. E fique ligado, pois o quadro Diálogo com Especialistas está apenas começando. E na sequência nós teremos muito mais conteúdo de qualidade, poderosas informações e o que é melhor, inteiramente grátis para você. Um abraço!